Então, bom dia. Então, sou geógrafo, geógrafo urbano e social, e estou agora trabalhando com o Instituto de Pesquisas para o Desenvolvimento, o IRD. Mas eu guardei esse título para várias razões. Os territórios, porque sou geógrafo primeiro, e como geógrafo o que me interessa aqui é como a cidade é apropriada, e como essa apropriação pelos diversos atores reflita estruturas na cidade, estruturas de controle e de governo. E não tantas estruturas físicas e sociais, mas também estruturas políticas e de poder. Então vamos ver isso. Então a violência vai aparecer, mas de forma mais implícita, mais simbólica. Vamos ver, vou falar de remoções, de violência do Estado com a população, essas coisas. Mas esse era mais em filigrana, não sei se diz em português assim. E as desigualdades que vamos ver aqui, e que vou tratar, são também implícitas. Vamos ver desigualdades de acesso à cidade e também desigualdades de poder, de relações ao poder e de relações de poder nas cidades. Nós vamos tratar aqui das relações entre a população e o governo e os governos locais em diversos contextos, que todos têm a ver com as estruturas de poder na cidade e as relações desiguais entre populações pobres e governo local. Então, vamos começar. A Indonésia, não sei se vocês conhecem, a Indonésia é super longe daqui. É um país de mais de 260 milhões de moradores, maior do que o Brasil, por isso. É um arquipélago menor do que o Brasil, só tem 2 milhões de quilômetros quadrados, mas são ilhas bem espalhadas que vão de Sumatra até Nova Guiné. Você pode ver aqui com a distância de oeste até leste de mais ou menos 5.000 quilômetros. Então é mais espalhada do que os Estados Unidos. Um país muito grande, com mais ou menos 200 línguas e ainda mais dialetos, mas com só uma língua nacional, a Indonésia. E lá tem um maior desequilíbrio regional entre a ilha principal, Java, que está aqui, não sei, eu aqui posso mostrar, não. Sim, Java, que está aqui, e Bali do lado, e essas duas ilhas têm 55% da população do país, com mais ou menos 145 milhões de moradores lá. Java, a escala de Java é mais ou menos do mesmo tamanho que a Grã-Bretanha, que é a Inglaterra. E com as densidades rurais lá, que são as maiores do mundo também. E lá tem o sede de poder, o sede político, e tem também diferenças de desenvolvimento. É lá que fica Jakarta que fica aqui. Então, é por essas coisas que agora tem discursos e tem políticas de copiar o Brasil e de mudar a capital para outra região, para mudar em Bornéu, essa ilha, e nessa região, mas ainda não está feito. Então, da França, eu pensei que com o professor estaria uma coisa legal de estudar as migrações para a cidade. Estava estudando numa cidade universitária, 500 quilômetros de Jakarta, Yogyakarta, que fica aqui, que é uma cidade universitária.
e sede também é uma capital cultural de Java, essa ilha. E quando cheguei lá, não precisava de mais de uma semana para ver que, tirando os universitários, era uma cidade onde tinha nenhuma imigração, só imigração. Então tinha um primeiro problema com esse assunto. Daí fiquei um pouco, eu aprendi o indonésio, eu frequentei as pessoas, e daí eu achei um outro assunto que era mais um assunto de geografia cultural, sobre a identidade de um bairro que se especializava no artesanato de prata. Daí voltei para a França, fiz o meu segundo ano de mestrado sobre um outro assunto, que era a alimentação no mundo malaio. Você sabe o que é o mundo malaio, essa região que vai da Malásia em cima, que embraça a Indonésia e as Filipinas também. Era mais um assunto de quase antropologia, sobre as receitas, os produtos, a culinária, quais eram os ingredientes usados, tipo pimenta, essas coisas. Mas o problema é que eu gostava de comer, sim, mas não estava muito afim desse assunto. E por isso eu voltei, eu estava mais atraído pelas grandes cidades. Então, na época, era em 96, a Indonésia conhecia um período de intenso crescimento econômico, com o que se visualizava em Jakarta com a construção de muitas torres, de condomínios verticais, de shopping também. Então tinha essas novas formas de modernidade que apareceram com a classe média que se fortaleceva. Mas em 97, 98 tinha a crise econômica asiática e todos os projetos foram parados. Todas as construções de torres ficam assim. Eles desligaram também as luzes à noite e a classe média começou a desaparecer e a se tornar pobre de novo. Então eu fiquei com o problema do meu assunto que estava desaparecendo. Daí era a época também, nessa crise, da fim do regime político de Suharto. Então na Indonésia, vou falar em breve, a independência oficial da Indonésia era em 45 para os indonésios, a declaração de independência. Mas os holandeses, que era o país colonial, não estavam a fim de deixar eles assim e tentaram reconquistar o país. Em seguida, tinha uma guerra até 49 e a declaração oficial, a entrada da Indonésia na ONU, era em 49. Daí tinha o presidente Sukarno, que foi o presidente de 45 oficialmente, 49 de fato, até 65, 66. Daí tinha uma transição um pouco escura, que o governo de Suharto chamava de normal, não sei, que se fez para ele de uma maneira legal, mas mesmo assim tinha mais de 1 milhão de mortes nessa transição no país, porque para vir ao poder ele tomou o pretexto de um golpe comunista e daí começou a matar todos os comunistas. Com certeza nem todos eram comunistas, mas tinha essa guerra. Daí, de 66 a 98, tinha esse regime que se chamava o Ordem Novo, do general Suharto, com apoio do exército. E em 98 tinha rebeliões assim,
E com a crise, o general Suharto caiu, e desde esse tempo temos uma democracia com eleições de diversos presidentes eleitos cada 5 anos. E daí, primeiro, eu tentei de analisar a insegurança em Jakarta. Mas o problema com esse assunto é que para a insegurança é um sentimento. E para um geógrafo, eu não sabia como estudar esse assunto. Primeiro. Segundo, a insegurança era um tópico, um assunto muito na moda na França. Então me perguntei, eu quero analisar isso porque sou francês, na França é importante ou porque é importante no país? Então tinha problemas. E daí eu mudei o meu assunto, não para a insegurança, mas para os lugares de onde que as pessoas achavam perigosos. E daí eu tentei de ver o funcionamento desses lugares, funcionamento cotidiano no dia a dia, e por isso que eu estudei os malandros, não tinha mafias assim na época, e também os soldados, os policiais no dia a dia, no campo. Os bairros populares na Indonésia se chamam kampung, K-A-M-P-U-N-G. Não sei se eu posso traduzir campo com favela, porque eu tenho a impressão que são muito mais misturados do que as favelas. Tem uma diversidade social bem maior do que aqui. Mas às vezes vou falar favelas, mas isso é errado. De lá, o que me interessava, e como vocês podem já ver nesses assuntos todos, era o controle formal da cidade. Como a cidade se construi, se controla, se governa de uma maneira tão formal que informal. No Brasil também. E daí eu mudei, eu estudei a informalidade política, pouco, que também é estudada no Brasil também. Eu estudei também o controle da cidade à noite, nos bairros de baladas, de bares, nos bairros noturnos. E daí agora estou pesquisando 2 assuntos, um que vou apresentar também aqui sobre os ONGs e as relações das ONGs. Se diz ONGs ou ONG aqui? ONG. E das relações entre algumas ONGs com o governo local, e estou também, agora, mas diferente, podemos falar disso se você quiser na discussão, estou estudando os fantasmas em Jakarta. Todo mundo acredita em fantasmas lá, e tem fantasmas em todos os lugares, então estou tentando de ver o que esses fantasmas dizem da percepção do meio ambiente, do espaço, da história, dos traumas, todas essas coisas, dessa sociedade em cima. Em paralelo, comecei a buscar um assunto aqui em São Paulo. E daí eu comecei a estudar também a cidade à noite, mas numa perspectiva histórica, nos anos 20 e 30, em São Paulo, e estou estudando agora as relações entre o governo da época de São Paulo e as populações de imigrantes e de operários, visto pelo ponto de vista dos arquivos policiais. Então, por que a história? Sou geógrafo. Para 2 razões. A primeira era a prática, era um grupo de pesquisa que estava estudando a primeira parte do século XX em São Paulo e no Rio. Então entrei lá.
E a segunda razão é que estou entendendo o português, posso ler os arquivos, mas para fazer entrevistas é bem mais difícil para mim, não para entender o que as pessoas falam, mas para entender o que eles não falam. É por isso que pesquisas de história são, para o momento, são um pouco mais fáceis para mim. Então aqui hoje vou tratar de 3 assuntos só, vou tentar com o tempo que temos. Vou apresentar essa pesquisa sobre os incêndios, o uso dos incêndios. Depois vou falar dessas ONGs de advocacia dos pobres em Jakarta em relação às remoções e com relações com o governo local. E daí vou falar deste último assunto, que é de São Paulo. O que é interessante nesses 3 assuntos? Então, primeiro, é como as relações entre a categoria pobres e o governo são compostas de relações formais e informais, e como as intervenções sobre a cidade e as relações com a população não resultam só de políticas e medidas formais. É isso que vamos ver. Vamos ver também, nesses movimentos, o papel ambíguo dos diversos atores. Então, se trata, em filigrana, dos mecanismos de desigualdades e da justiça ou injustiça social. Agora, acho que vou ter que apresentar um pouco Jakarta também. Então aqui podemos ver a primeira impressão de caos e de uma cidade bem cheia, que tem essa impressão de verticalização. Então, tem uma estrutura vertical desde os rios. E Jakarta é construído numa área de mangue. Tem 13 rios nas limites da cidade. Rios que são mais como esgotos do que rios, na verdade. Tem cheiros, um pouco como Tietê, mas ainda mais desorganizado. Daí podemos ver a informalidade comercial embaixo. Então, vendado sopa, soto e sopa. Embaixo tem carros muito longes. Tem o liberalismo também, com todas as propagandas que tem. Temos já nos anos 80 as torres e temos também em cima todos os setores de lazer dos clubes, que parece uma bagunça. Temos também o trânsito, com ônibus que está cheíssimo do lado esquerdo, pessoas de todos os lugares. E temos também remoções, um trator que está tirando um barraco lá. Então é um pouco essa imagem que temos que da Jakarta. Aí até o céu que fica cheio, mas menos do que no Brasil. Não tem muitos helicópteros como aqui. Mas tem muita poluição e você não pode, em geral, ver o azul do céu. A segunda foto mostra o meio ambiente, de novo, e como o meio ambiente pode trancar a cidade inteira. Então, estou falando uma coisa errada, porque não é o meio ambiente que está trancando tudo, é o uso desse meio ambiente, porque em Jakarta eles construíram canais também para preventar as inundações, mas eles construíram também muitos loteamentos, vamos ver fotos disso, sobre os mangues. Eles desmatearam também em cima, no sul de Jakarta tem vulcões com florestas, eles desmatearam também. Então a água vem mais forte, não vai no sol. Então essa é uma primeira imagem de Jakarta. Vamos continuar. Obrigado. Sobre a história de Jakarta, não sei, a definição não está tão boa aqui, mas
Dá para ver, isso é uma mapa colonial de Jakarta. Então, Jakarta foi fundida, seguinte a história indonesiana, em 1527, neste lugar que é o porto. É seguinte a história colonial em 1619, com a construção de um forte holandês aqui. Daí tinha diversos episódios de migrações do arquipélago inteiro, e até hoje, mais ou menos a metade da população, 45%, nasceu fora da cidade. Mas se vê raramente do século XX que a cidade cresceu. Ela passou em 40 de 1.600.000 moradores para 2.900.000 moradores em 61. Em 2010, que é o último recenseamento, mais ou menos, para 9.600.000 moradores nas limites da cidade, mas a aglomeração total tem 28 milhões de moradores. Então, uma das maiores cidades do mundo. E tem um desenvolvimento da época colonial. Então, foi fundado aqui. E lá, o que se vê nessa cor laranja são os bairros coloniais. Essa é o mapa de 40. São os bairros coloniais. E em verde, não é verdura, não, são os bairros indígenas. E podemos ver uma estrutura que tem duas partes. Aqui tinha a primeira cidade colonial, onde todo o desenvolvimento se fez até o início do século XIX. Mas no final do século XVIII, no litoral se desenvolveram criações de peixes e essas coisas nas mangues, e tinha muitos problemas de doenças, de malária, precisamente. Então, no início do século XIX, eles mudaram a cidade colonial daqui até 8 quilômetros mais para o sul. Com isso você pode ver também o tamanho da cidade. Nessa segunda cidade colonial, que estava organizada ao redor de duas praças, essa que era mais uma praça política, civil, assim, e essa praça que era mais uma praça militar, com os bairros dos coloniais, dos holandeses, com os clubes, os hotéis, assim, que era nessa região. No século XX, eles começaram a desenvolver novos bairros para os europeus, do tipo de Garden City. Não sei se você conhece esses bairros planejados, com muitas árvores, casas higienistas, assim. E ao redor tinha todos esses bairros indígenas com diferenças de controle, mas não vamos falar disso. Depois da independência, o presidente Sukarno quis desenvolver a cidade fora dos padrões coloniais. Então ele decidiu de construir uma avenida nessa direção que iria ficar tendo problemas com as conjugações, são um pesadelo em português. Em indonésio não tem conjugação. E que estava nessa direção. O que é importante é que ele construiu isso para ter uma cidade fora das heranças coloniais. Então, essa é a cidade. Ele construiu, essas são essas avenidas que vão para lá. Essa foto eu tirei 3, 4 anos atrás. Hoje ainda tem mais torres
atrás deste. Mas por que eu tirei? Porque também ele fez reconstruir com os Jogos Asiáticos de 62, ele construiu novos símbolos de modernidade. Com esse hotel, o Hotel Indonésia, que era o primeiro hotel moderno de Jakarta. Aqui não se vê, mas tem a primeira torre de Jakarta também, que foi construída na mesma época. Construiu também o estádio. Esse estádio que foi construído para os Jogos Asiáticos. E você pode ver também, não é um problema de projeção, mas você pode ver a poluição que tem alguns dias. Então, a estrutura de Jakarta hoje tem, então, podemos ver que temos aqui o primeiro bairro colonial, não tem muita coisa lá, só uma praça que é bem turística, mas eles não cuidam muito do patrimônio colonial. Essa segunda, essa segunda cidade colonial, onde ainda tem diversos símbolos políticos, com o Palácio do Presidente e diversos ministérios, mas os ministérios, na verdade, são espalhados pela cidade inteira. Daí temos essa avenida que mostrei, Tamrin Sudirman, que foi completada com essas e que forma, hoje em dia, o maior centro de negócios, o CBD de Jakarta, com muitas remoções no meio para construir essas torres. Daí temos a maior parte dos bairros de Jakarta são esses campos, são bairros mistos, onde tem pobres, onde tem ricos, onde tem classe média. Só tinha alguns loteamentos de ricos, eu uso essas categorias de pobre e rico, mas são mais explicadas, mas vou usar. Que eu figurei assim. Então, esses, que são loteamentos planejados, que começaram, tinha tinha alguns que foram planejados pelos holandeses, mas os outros começaram a construir nos anos 70, em relação com diversos empresários, amigos do presidente ou amigos ou do exército também. Hoje em dia tem um pouco mais desses loteamentos, porque muito na moda, vamos falar disso. Então eu vou mostrar algumas fotos. Não. Isso é a urbanização de diversas épocas. E os limites da cidade são assim. Então você pode ver o espalhamento do desenvolvimento de Jakarta fora de Jakarta, numa região que se chama Jabodetabek, mas você não precisa se lembrar disso. É uma incorporação dos diversos distritos. Então, algumas fotos, problemas de trânsito, com muitas motos agora, porque em 2000 eles liberaram os créditos e não tem que ter dinheiro para fazer um crédito, então todo mundo podia comprar uma moto. Esses vocês podem ver os engarrafamentos também, e atrás é um shopping de luxo que tem com todas essas marcas francesas. Aqui é engraçado porque a construção na periferia de uma rodovia, do lado de um canal para as inundações que eles estavam construindo, que não está funcionando bem. Mas o que está engraçado é que vocês podem ver, aqui tem uma parte da futura rodovia, aqui tem a outra, e no meio tem um campo de riso. Por quê? Porque eles têm problemas para expulsar, como se diz, os terrenos. Vocês veem também a evolução da cidade.
Aqui é uma propaganda para a construção do metrô, e é só a primeira linha abriu esse ano. Eles construíram para tentar superar esses problemas de engarrafamento, um sistema de ônibus como no Brasil, como em Curitiba. Mas o governador de Jakarta não viu esse modelo em Curitiba, mas ele tinha essa ideia viajando para a Colômbia, para Bogotá. Esses são os problemas de trânsito com os ônibus, com pessoas, com pobres pessoas obrigadas a empurrar carros. Estou falando disso, por uma piada, porque ontem eu tinha que empurrar um carro. Então, os campos. Os campos, você pode ver, aqui tem um campo um pouco pobre, com diversas, se diz, camadas, layers, com diversas camadas de construção. As mais baixas são as mais velhas, também com esses tipos de teto. E daí você pode ver também a densificação do bairro com mais andares. E aqui você pode ver esses novos loteamentos que eles estão construindo em Jakarta, e às vezes, como se mostrar aqui, nas zonas que foram protegidas, mas não mais, nas mangues. Então, por que estou mostrando isso? Porque vou falar, no caso das ONGs, de um bairro de Campos que eles quiseram remover, porque eles estavam falando que era a causa de todas essas inundações todas, mas aqui você pode ver que não são só os Campos que são responsáveis. Aqui a construção desses novos bairros, com torres assim, mas isso não é muito exótico daqui. E aqui podemos ver o processo de remoção no bairro, eu esqueci de colocar, mapa, é um distrito, é um subdistrito inteiro que está no processo de ser expulsado. Então lá podemos ver, do outro lado é um shopping, e aqui eles já esvaziaram a maior parte dos lotes, mas tem alguns que estão na resistência. Nessa foto tem canais, tudo está ok. O sentido disso na época é se fosse 7 milhões, ok, nós vamos. Então podemos ver os processos de negociações e por que eles podem mais resistir. Para várias razões. Porque eles não têm medo, têm pressão, porque eles têm títulos de propriedade ou de uso da terra. E daí eles tentam resistir. Então, os assédios de bairros. E nesse bairro, eu vou falar um pouco dos boatos que tinha na época, porque eu falei muito rápido. Então, como aconteceu a construção desse conjunto que está lá. Vamos ver uma outra foto depois. Então, no dia 6 de julho de 91, tinha um primeiro incêndio nesse bairro que queimou 736 casas com 5.800 moradores, habitantes de lá. Sobre os terrenos que são públicos, mas na planificação tem a alocação, como se diz, para a moradia.
Então não tem problemas disso, é só de propriedade e de uso. E neste tempo, o governo local, estou falando, Jakarta é um tipo de distrito federal, de capital, então nas limites tem um governador, não um prefeito. E dentro desse governo tem 5 prefeituras, mas que não tem muito poder, é o governador que tem o poder. Eles tentaram de implementar um projeto de construção desse conjunto social, mas eles demoraram e os moradores que sabem como as coisas se fazem, construíram as casas muito rápido para eles não fazer. Então, em 1993, tinha um segundo incêndio, no mesmo lugar, com 360 casas queimadas. Mas dessa vez, o governo também aprendia. Então, ele proibiu de reconstruir. E lá tinha manifestações na frente do parlamento local, mas sem resultado. E tinha até insurreições no bairro, revoltas, onde hoje o exército tinha que intervenir. E os moradores estão contando como eles tinham que pagar também a comida dos soldados que estavam lá. Daí eles começaram a construir, em 94, esses conjuntos sociais foram inaugurados. Mas nesses eventos tinha coisas importantes. Tinha boatos, rumores no bairro, que o bairro foi incendiado, que era criminoso. O que eles falaram? Em 91 eles falaram que os bombeiros tinham vindo sem água. Mas isso acontece frequentemente em Jakarta. Tem problemas de aproveitamento em água para os bombeiros. Em 93 eles falaram que o incêndio começou numa, como se diz, essas casas onde tem quartos para alugar. Numa pensão, mas pensão tem uma tradução boa, né? Cortiço, de uma pessoa que alugou um quarto e o quarto dele pegou fogo o primeiro dia, a primeira noite. Então, todo mundo lá acha que foi de propósito, que foram incêndios criminosos. Então, a questão é se estas boates fossem verdadeiras, qual é o interesse do governo? Por que ele quer construir esses conjuntos sociais contra e apesar da população de lá? Eu vi na época isso com contradições. Eu vi isso com um paradoxo também de uma política social que não ajuda os pobres. Então, dessa primeira questão, surgiu essa vontade de estudar os incêndios criminosos em Jakarta, em relação às políticas cotidianas. Então, nessa época, em 2004, era ainda período de democratização, com a empresa mais livre até do mundo. As pessoas podiam falar coisas sem se censurar, era bem diferente da época do Ordo Novo. E daí tinha o primeiro processo contra uma revista, uma das revistas maiores do país, tipo Times, de lá, se chama Tempo, que denunciou o incêndio do mercado, dos mercados principais de Jakarta, e falando que era um empresário, um dos maiores empresários do país, que tem relações pouco suspeitas com as máfias da época, com o exército também. E eles falaram que era ele que queimou para construir um projeto de renovação do mercado. Então, era, na época, um assunto super sensível. Então, esses os incêndios. Tem uma tabela, não precisa ler.
O que é importante aqui é de ver os números de incêndios, em inglês, desculpa, desde 90 até 2005. Aqui podemos ver que tem mais de 800 por ano incêndios, que mais ou menos tem 20 mil vítimas, inhabitants displaced, por ano. Com mais ou menos 3 mil casos nos bairros, mais ou menos 3 mil casas por ano, casas queimadas por ano, nos bairros mais pobres. Então, por que tem tantos? Vamos falar disso. Um pouco. Eu vou falar das origens dos povos. Tem a eletricidade com curto-circuitos em geral. Tem fogões, stove, que explodem. E tem também cigarros. Mas, em geral, por que tem tantas casas, tantas pessoas? Porque quando tem incêndio numa casa, é o bairro inteiro que pega fogo. Então, daqui, podemos ver algumas coisas, alguns pontos. Podemos ver as estruturas da cidade. Vielas, áreas muito densas, com vielas, ruazinhas muito pequenas, casas construídas com materiais bem inflamáveis. E daí a estrutura dos bombeiros. Aqui temos uma foto, e você pode ver os caminhões de bombeiros. Então lá podemos já ver que temos um problema. Para apagar os fogos nas vielas, eles não entram. E por que eles têm esses caminhões? Então, símbolos de modernidade, primeiro. Segundo, uma cidade moderna tem que ter bons caminhões, assim. Segundo, tinha também problemas de corrupção. Esses são boatos que tem. Terceiro, tem também, porque o bairro inteiro está queimando, tem problemas de água e dos hidrantes que não têm uma pressão suficiente para os fogos. Eles estão nos redes normais de água, então não tem esse problema de infraestrutura. Então, quando tem um fogo, eles têm que pegar água nos rios que tem lá, onde tem muito lixo. Então, até os bombeiros vão descer lá para tirar o lixo, para pegar água. Então, o bairro tem tempo para queimar. Eles demoram muito também, porque eles tinham uma procedura de verificar os incêndios na época. De ligar para verificar. Mas o problema é que na época, nesses bairros, nem todas as pessoas tinham teléfonos. Ainda não tinha equipamento quanto hoje em dia com os celulares. Então eles demoraram muito. E tinha também um boato como para a polícia do pagamento não oficial para intervenir. Então tinha todas essas questões e de uma primeira maneira podemos ver as estruturas aqui da cidade, de um lado físico, mas também do lado do controle, com o funcionamento dos bombeiros. Então, os incêndios, depois dos incêndios, o uso, vou falar. Então, a maioria do tempo, o que eles fazem? Eles reconstruem assim. E daí eu tentei fazer uma mapa do uso dos incêndios de mais de 500 casas, dos incêndios maiores da cidade, para ver quais tipos de usos foram feitos. Então tem vários. Em laranja é reconstrução, tudo bem. Daí temos diversos tipos. Temos tipo vermelho aqui, que é para fazer infraestruturas.
Então, o que é engraçado? Por exemplo, o 900, vou falar desses dois aqui, que Manguissa, Ngurikeba. Em 91 e 92, tinha diversos incêndios nesse bairro de esquerda que tem lá. Precisamente quando tinha um projeto de construção de rodovia. E no mesmo tempo, em 91, outro bairro estava pegando fogo com mais ou menos 1.000 casas queimadas. No norte, Carijodho, tem essas mesmas coisas. E você pode ver que são no lugar das rodovias hoje. Segundo tipo, podemos ver incêndios em relação à extensão do porto, no norte, o azul. E nessa região que se chama Carimbaru, os moradores falam que a estação dos incêndios, eles falam de estação, durava desde 80 até 2002. E lá, com o projeto de terminais para containers no lugar, e terminais com o empresário que era o filho do presidente da época. Então, nos jornais podemos ver histórias desses incêndios com pessoas chegando com gasolina, desconhecidas, os moradores e todas essas coisas. Temos também fogos que foram em relação aos espaços verdes, que foram destruídos, e de lá eles fizeram parques, jardins, assim. E daí temos outras coisas em relação a investimento privado, loteamentos, construção de torres de negócios, para fazer um Jakarta moderno, assim. E finalmente temos são os P's, para public housing, que são esses conjuntos sociais vistos do ponto de vista oficial em relação aos incêndios, como a solução para os incêndios, porque esses caminhões podem entrar. Mas daí podemos ver outras razões para a construção desses conjuntos. Modernização de Jakarta, com certeza, porque eles correspondem aos modelos de cidade moderna. Do lado da Indonésia, no norte, não sei se você se lembra, que país tem que serve de modelo para a região inteira, de como fazer uma cidade moderna, uma cidade mundial, assim. E quando você tira um campo com moradia mais ou menos informal, assim, e você construi essas coisas, o que vocês fazem? Você vende ou aluga. Então, você está mudando esses setores para a economia formal. Desde a construção, com todos os projetos de construção, até vender, alugar, impostos, tudo isso. Então, você está incluindo esses bairros na economia mais formal. E o último ponto, tinha também outra política, mas que não se vê. Tinha uma mudança nas políticas internacionais. Desde os anos 60 em Jakarta, eles começaram a tentar desenvolver os campings, de fazer uma política, vou falar disso no estádio, uma política de melhoramento desses bairros. Mas isso foi apoiado desde os anos 70, 74 pelo Banco Mundial. Com a política, a Indonésia se tornou modelo para isso. Mas nos anos 80, a política do Banco Mundial mudou. E do que fazer Campus Improvement, se chama,
eles preferiam fazer crédito no banco para construir moradia social. Então, esses efeitos se veem diretamente no campo. Então, eu vi como os incêndios nesse movimento permitem de entender o funcionamento e a morfologia também da cidade, dos lados mais oficiais até as estruturas mais escondidas. Mas no campo, quando eu fui para os campos, para esses bairros queimados, eu vi outras coisas também. E daí eu comecei a estudar a ajuda. Eu vi quem estava lá, quem estava com postos de ajuda, de coordenação de ajuda, postos de coordenação. E lá tinha diversos tipos de atores que me chamaram a atenção. Aqui tem o exército, os militares, que tem até hoje ainda um papel interior na Indonésia. Eles controlam, eles têm distritos do país ainda. Tinha o governo de Jakarta, esse é um posto deles. Tinha também os partidos políticos. Isso é um partido islâmico, isso é um partido mais social. E o que é engraçado é que você pode ver nessa foto, não tem muitas pessoas no posto. Mas 6 meses depois, mesmo partido, o bairro do lado, tinha todo esse pessoal. Por quê? Sim, isso mesmo. Estávamos na campanha eleitoral. E daí, podemos interpretar isso de diversas maneiras. O que era estranho é que tinha partidos e poucas ONGs também, para ver a estrutura de ajuda. Então, eles estão lá, pode se interpretar de diversas maneiras, porque, primeiro, pode ser uma maneira de mostrar que eles cuidam do povo, verdadeiramente. Na período de eleição, podemos pensar também que é para fazer uma clientela, para o clientelismo também, para as pessoas votarem para eles. E, finalmente, para ajudar. Mas quando falava com as vítimas, eles falaram, isso é um partido islamista, que estava muito lá. Em que essas pessoas trabalham? Quais? As que moram nesses bairros. Trabalho informal? Tem de tudo. Tem funcionários civis, mas de menor echelon, tem pessoas que vendem, tem vendedores informais, tem casas que abrem também para vender coisas. Tinha uma diversidade. A religião é muçulmana, sim, da Indonésia sim, por isso que tem partidos muçulmanos e tem esses partidos islamistas que estavam uma novidade na época também. Mas não tem a Sharia, não. Não, estava pesquisando depois os bares e os clubes de Jakarta, não tem Sharia, não. E daí, o que podemos ver nessa foto? Eles usam para fazer as tendas todas essas bandeiras dos partidos. E eles falaram, na verdade, que o que era importante para eles é de receber ajuda, não de vender. Então, daí podemos ver o sentido do clientelismo, como eles tentaram implementar, com os partidos tentaram segurar uma clientela, mas nem todos os tempos conseguiram. Mas vamos falar um pouco mais disso. Tem perguntas sobre isso antes de parar? 5 minutos. Sim? Não só para entender qual era a percepção das pessoas que recebiam ajuda.
com relação a essa diversidade dos partidos, do governo. Para eles diferenciavam bem a origem da ajuda ou isso era irrelevante para eles? Eles não se importavam. Eles perceberam, eles estavam totalmente conscientes que se tinha tantas pessoas era por causa das eleições. E eles receberam dinheiro, sim, mas não tinha uma maneira de segurar os votos, de trocar, de fazer essa troca no momento. Não tinha isso. Por isso que os partidos não estavam conseguindo fazer isso. E os partidos extremistas estavam fazendo isso também no contexto de moralização da política, estava falando que ele estava cuidando do povo num contexto muito corrupto. A Indonésia é um dos países mais corruptos da Ásia, então estava com essa reputação de ser limpo, mas depois tinha muitos escândalos de corrupção quando eles chegaram ao poder também. Podemos ver aqui as diversas camadas da cidade. Então, no fundo, o que vemos, as torres modernas e o centro de negócios de Jakarta, que se chama o Triângulo de Ouro, em Jakarta, símbolo da modernidade, onde tem essas torres legais, com arquitetos legais, e tudo lindo. Daí, no meio, o que vemos? Os campos. E lá podemos ver que não só tem esses campos super pobres, essas vielas super pobres que vimos nas fotos antes, mas tem de tudo, tem casas grandes e menores. Daí, no lado extremo direita, podemos ver é um conjunto social da última geração. São torres. São torres que foram construídas, essa foi construída em 2016. Eles começaram a construir essas torres. Então, sobre os conjuntos sociais, em 2002, então, eles começaram a construir esses conjuntos nos anos 80, vou mostrar uma foto depois, mas eu vou acabar com essa foto antes. Em 83, eles começaram a construir o primeiro bloco de conjunto social, e daí até 2002 tinha 35 blocos pode se chamar, de apartamentos sociais em 10 lugares. Em 2016 tinha 149, então são nos anos 2010 que eles construíram muitos, e com 5 torres, de mais de 20 andares. Em 2017 tinha 18 torres, então agora o padrão de tentar construir essas coisas. E no meio, o que vemos? É um rio. Temos aqui, essa foto é legal, porque tem diversas concepções da cidade coabitando em competição. E vamos falar disso agora, dessa competição de visões do que Jakarta tem que adivinhar. Então, no meio tem o rio, um dos 13 rios, mas o mais famoso, o mais simbólico da cidade. Ele passa pelo centro, na frente do Palácio Presidencial também. Essas coisas. E lá que tinha as maiores inundações, com bairros na beira deste rio, que ele tinha até 7 metros de água em 2007, nas inundações que nós vimos na foto do início. E de lá começou, nesse lugar, começou a se organizar um movimento como uma ONG daquela vamos falar agora. Aqui tinha fábricas, aqui também, mas as maiores zonas de fábricas são fora da circunscrição de Jakarta. Lá tem em Bekasi, no
no leste e na Tangerang no oeste, as maiores zonas industriais. Então, esse é o Rio Chiliwon, com esses bairros. E aí, essa foto que eu tirei em 2016, você já pode ver neste lado o processo de deslocamento, que nós vemos aqui, com esse como se chama? Caterpillar. Trator, com escrita serviço de limpeza de Jakarta atrás desse trator. Então tinha esse um processo de relocamento que nós podemos ver ao vivo. Aqui, cadê a foto? Sim, eu errei. Aqui podemos ver os primeiros conjuntos sociais de 83. Eles são muito perto do Triângulo de Ouro, do centro de negócios. Atrás, essa coisa verde, não é uma mesquita, não. É o mercado do que eu falei, que foi construído depois do incêndio de 2004 por este empresário, com arquitetura inspirada da arquitetura muçulmana, que vocês podem ver também na Malásia, muita. E como se fosse para dar para ele uma respeitabilidade que tinha lá, mas outra coisa. Este é o conjunto social que eu já mostrei para você, é pintado em verde, porque ele foi pintado há 3 anos atrás para um movimento de melhoramento da moradia, e lá só pintado. E aqui podemos ver essas visões em confrontação. Kampung, eu falei, são esses bairros. Esse é uma mapa super legal, feita para uma ONG, para mostrar que Jakarta não é essas torres, esse centro de negócios, mas que Jakarta são esses bairros. Eles fizeram essa mapa de bairros, e de lá pode ver a forma de Jakarta. E de lá podemos ver, isso é uma foto que eu tirei num pôster do governo de Jakarta, que é o futuro de Jakarta, que eles querem com Tertib União e uma moradia em ordem, para garantir que o DKI de Jakarta, a circunstância de Jakarta, seja em ordem, sem problemas de moradia selvagem, chamar assim. Então podemos ver assim essa confrontação. Só das imagens que podemos ver isso. Daí, isso é a primeira camada para ver o problema. Daí eu tentei de ver as confrontações. Então, lá na Chiliwon, nesse vídeo que eu mostrei, tinha uma ONG que se estabeleceu no bairro desde o final dos anos 90. No início, essa ONG que estava dirigindo pelo padre jesuíta no início, mas que estava padre de esquerda, que estava resistindo o governo de Suharto também, e até não foi apoiado para a igreja até que ele saiu da igreja. Não é padre mais. Então, no início, ele estava com projetos de desenvolvimento locais contra a pobreza. E também com medidas de organização da população quando inundava. Mas logo, com essas ameaças de remoções, ele começou a resistir, essa ONG começou a resistir às remoções de diferentes maneiras, com processos jurídicos, usando class action. Mas eles ganharam,
Na verdade, eles ganharam depois da remoção. Então, eles estão ainda, hoje em dia, esperando o pagamento, mas ainda não. Eles usaram também o que é interessante aqui, os registros acadêmicos. E daí podemos ver, eu mostrei isso já. Isso é uma citação de uma entrevista, não são as minhas notas, que são em inglês. So for the moment, the governor has won the communication battle. Everybody thinks that relocating the inhabitants in the tower is good, and that our campus is the very center, the very reason from where the floods emanate. It already pervades public thinking. How can we react to this? We need researchers to resolve this. Então, aqui, você entenderam? Tá bom? Então, o que está interessante? Então, a origem, está discutindo a origem das inundações. Eu falei disso um pouco no início, mostrando também os loteamentos que eles não têm problemas para serem construídos. E daí, é interessante o uso dos registros acadêmicos para enfrentar as ideias, a comunicação do governo sobre as inundações, para mostrar que esse saber comum que está construído é errado, não nem tanto sobre a verticalização, mas também sobre a pobreza, sobre as origens das inundações. E a consequência de tudo isso, então eles organizaram até seminários acadêmicos até com o governo, eles tentaram enfrentar o discurso público assim. O reverso disso, o que é engraçado, é que o resultado disso é que é uma das ONGs mais pesquisadas da Indonésia, porque eles usaram os acadêmicos. Inclusive eu estou falando dela hoje. E eles também usaram essas redes para confrontar os projetos sobre o futuro dos pobres, que não têm que morar nessas torres anônimas. Então, eles usaram também a ajuda de arquitetos, das faculdades de arquitetura de lá, para fazer novos projetos. E são esses... são fotos super ruins, porque eu tirei um PowerPoint quando eles estavam apresentando. Mas o que podemos ver? Então, isso são os projetos do governo. E eles estão falando que vão fazer nesses lugares, esse é o lugar, a ilha que você... Quando eu tirei a foto, estava lá. Vão reamenajar essa zona com prédios nas palafitas. Então, na seca vai ter jardins e na cheia vai ter um lago. Esse era o projeto. O que é interessante, o que podemos ver isso? É um tipo de compromisso com a verticalização. Aqui tem verticalização, porque o paradigma, o governo está falando que Jakarta é denso demais, tem problemas de terrenos assim, sem ver que os lugares mais densos de Jakarta são esses campos, porque não tem muito espaço vazio, né? Então, compromisso com a verticalização, mas no mesmo lugar. E o que podemos ver é como são inovantes na moda. Isso é um desses lugares com muita verdura, com madeira, com produtos locais. Não sei como dizer tuila para o teto. Mas você está vendo, você está vendo. E tudo isso com uma base muito na moda, muito local, com o apoio da comunidade, com palafitas e assim. Mas até hoje, o governo estava comentando isso, falando os temas clássicos, que
no início, estava falando que essa ONG não representava os moradores, não estava organizando. Quando o governo removeu o bairro de lado, tinha uma insurreição, uma batalha. E eles falaram também que era a ONG que fez as batalhas. E, felizmente, no momento, tinha um policial não de fardas. Isso que falou que não era eles, felizmente, mas tem todos esses tipos de discurso para descredibilizar a ONG. Então, até hoje, tem problemas de implementação. Eles só ganharam uma vez nas cortes, mas eles tentaram também usar outras formas de resistir, inclusive com relações com os politicais do país, e precisamente o presidente. Então, o atual presidente da Indonésia foi, alguns anos atrás, foi eleito como governador de Jakarta. E na campanha, ele veio para essa ONG, né, no bairro, para mostrar que ele cuidava dos pobres, dos problemas deles. E daí a ONG tentou de mobilizar essas relações, mas sem sucesso. E daí, nessas últimas eleições, estou falando das pesquisas que estou fazendo hoje. Então, tinha um novo governador em Jakarta que foi eleito e com apoio de algumas ONGs. Então, vamos ver uma outra maneira de defender os direitos dos pobres, com uma técnica que foi já implementada com muito sucesso nos outros lugares do mundo. Eu vou perguntar para você quais lugares, mas você sabe já. Aqui tem muito disso. Então, one is part of the NGO defending people against eviction. The NGO is part of an organization that made an agreement with the governor when he was campaigning. They would reverse the eviction movement in a list of kampongs if a certain number of electoral posts had a majority of votes for him, which happened. We had tried to do that in the 2007 and 2012 elections. In 2007, our candidate didn't get elected. In 2012, he did not respect his promises, o presidente atual, and refused to receive us. This time, with the help of lawyers, we did a 17-page agreement with the list of electoral bureaus where the candidate should win on our demands. But we still have to show that we are here and wanting the governor to keep his promises. Governors are like trees. When they grow and have branches, they don't pay any attention to what remains underneath. When asking to see the document, he told me it was a secret. Então, podemos ver aqui o que é importante, o acordo, com certeza, a intensa pressão e vigilância que tem que ter e o fato que é sigilo. Então, por que sigilo? E vai ficar sigilo? Porque esse compromisso foi feito para um indivíduo que era candidato quando não era governador e agora está mobilizando o bem público. Então não vai ganhar. Essa é a primeira justificação jurídica. Tem também uma justificação moral. Então eles fizeram aqui está escrito nos 21 bairros. Esses acordos é onde esse governador tinha os votos, conseguiu os votos. Então não era uma coisa geral. Então tinha outros líderes, como o líder da primeira ONG, daquela que eu estava falando, que não estava seguindo esse movimento, tentando fazer com o candidato um compromisso moral, que estaria mais forte. Então, para o momento, está conseguindo.
estão conseguindo porque ele fez um regulamento provincial sobre o melhoramento dos bairros. Ele também começaram a fazer coisas. Aqui podemos ver um campo na beira do canal, no rio, que foi removido. E daí eles começaram a construir shelters, abrigos para as famílias para morar, esperando a construção de blocos de moradia. Então, o que podemos ver aqui são essas relações no dia a dia dessa resistência às emoções. Mas tem outros fatos também, não vou falar disso muito porque é um pouco complicado para falar disso. Tem também as relações entre esses líderes das ONGs com o governo. Não é uma oposição assim. Tem líderes que foram trabalhar com o governo provincial, que pode ser interpretado de duas maneiras. Então, eles querem fazer coisas novas, então eles vão para o governo para ter poder para fazer coisas, é o ponto de vista dele, e o ponto de vista dos outros amigos das ONGs, que é um traidor. Tem, por exemplo, no momento, que está no conselho do governador. E tem alguns que estão falando, ele é um traidor, e outros que estão falando, não, ele está ajudando para implementar de dentro esse projeto que temos. Então, tem essa ambivalência. Tem também todas as redes das pessoas. Então, tem pessoas que fizeram a faculdade de Direito, por exemplo. Então, eles têm amigos em todos os lugares de poder do país. Então, eles usam isso, tem um monte de grupos de WhatsApp, de classe de tal ano, assim, e que eles usam também para ajudar. Mas isso não posso falar demais, porque é super personal, não posso anonimar os dados, essas coisas, mas tem que ver isso. Então, o que tudo isso mostra? Então, mostra como nessas competições sobre as visões do que Jakarta teria que ser, as inovações, no primeiro caso da primeira ONG, e como afrontar diversos discursos já admitidos, já gerais. Esse é verdadeiro da Indonésia, mas do mundo atual inteiro. Podemos ver também a adaptação de técnicas mundiais para defender os pobres. Isso é o caso do clientelismo. Tem muitos estudos sobre isso aqui. E podemos ver também como estruturas locais são mobilizadas. As relações pessoais, o sistema político, e com dois pontos de vista diferentes sobre a questão, que são as emoções e os incêndios. E tudo isso para mostrar como uma cidade se construi no dia a dia. Então, acho que acabei com Jakarta para hoje. Vocês já ouviram bastante coisas. Eu vou passar para São Paulo. Tem perguntas? Bom dia. Em relação, eu estava vendo aqui na internet que existem alguns grupos étnicos dentro da Indonésia. Grupos étnicos de japoneses. Sim. Em relação a esses campos, existe alguma etnia que é mais prejudicada? Existe etnias que são mais pobres, mais ricas? Existe alguma questão racial dentro desse movimento? Não, desse jeito não. Mas as pessoas de fora dizem, em geral, que os japoneses têm um poder na Indonésia. Tem os grupos que são prejudicados, que foram prejudicados na história, são os chineses, os indo-chineses. Eles têm uma história desde o século X no arquipélago, mas ainda até hoje são discriminados em algumas regiões. Então, em Jakarta não se vê muito
essas dissensões de etnia. Tem de tudo. E tem também reivindicações da etnia local. Tem uma construção histórica, mas agora se chama os Bedouins, e eles têm alguns candidatos para a carga de governador que tentaram mobilizar essas redes, mas sem conseguir. Tem também redes de malandros, de máfias, que aí você diz, criminoso já tem um julgamento, sabe? Mas eles tentam mobilizar essas redes étnicas. Por exemplo, os bataques de Sumatra vão mais controlar os terminais de ônibus. Tem os Bedouins agora que tentaram se mobilizar também para controlar os mercados de diversos lugares públicos em batalhas com os outros grupos. Mas nos campos mesmo, não. Pergunta, irmão, já que vocês não estão perguntando. Eu acho que fica assim estranho para nós, porque tem uma coisa que se assemelha muito a nós. Tem processos que são, parece que a gente está te ouvindo, são coisas que a gente está lidando e ao mesmo tempo, acho que a gente está tentando buscar especificidade, porque acho que o que incomoda é essa semelhança de processos, né, que choca de lugares tão diferentes, porque a gente fica, poxa, mas tem um partido islâmico, tinha que ter uma coisa aí diferente no comportamento, a gente... Sabe, você está entendendo? Tem muita etnia aí, tinha que ter esse conflito étnico. A gente pensa, sei lá, na América Latina, com os indígenas, com a questão racial. Eu acho que é isso que está deixando a gente assim, meio flutuando, porque a gente entre circular numa leitura muito exótica do que é a região e deparar ao mesmo tempo com processos assim tão comuns, aí a gente fica... Até para entender o processo de desigualdade, como é que ele se dá, então. Se não vai pela raça, se não vai pela etnia, então está indo pelo quê? Eu acho que a gente está meio perdido nesse sentido. Estou falando por mim, mas... Não, professor, da própria pergunta que ele tinha feito antes, quando ele perguntou sobre os movimentos sociais, a resposta do professor foi exclusivamente sobre ONGs. Não sobre outros movimentos assim, da sociedade como um todo. Então... Posso falar? Mas isso é uma pergunta bem... complicada, mas super interessante. Então, as diferenças. Tem diferenças são diferenças de organização política do país também. Do papel dos partidos políticos que têm sentidos diferentes lá e aqui. Lá eu acho os partidos políticos mais com... mas aqui também ou não? Com rede de amigos. Diferente não? Então vou buscar. Vamos buscar juntos e tal. Então... Em 98, quando foi liberalizado o sistema de partidos, depois do Suharto, tinha 44 partidos. 44. Agora deve ter uns 12, 15, eu não sei exatamente. As diferenças ideológicas são mais diferenças de pessoal. Tem grupos, então as pessoas de ciências políticas diferenciam grupos de partidos islâmicos, de religião, com grupos mais nacionalistas, seculares. Mas mesmo assim, os partidos de religião não têm muita diferença ideológica. Talvez a moralização da sociedade às vezes, mas agora tem um presidente que vem dos partidos mais nacionalistas, assim, e que está moralizando a população. Estava tentando, 2 semanas atrás, de passar uma lei para proibir a sexualidade fora do casamento. Tem essas coisas. Então, se começamos a analisar o sistema de partido, tirando
da estrutura do partido, não vamos entender nada. As diferenças, assim. É mais relações de poder da elite. Que aqui tem também, mas tem o papel dos partidos, acho mais estruturado, né? Contradições diferentes. Daí, as relações sociais, o dia a dia, eu estava falando, acho que aqui são um pouco mais violentas do que lá. Em São Paulo, que estou vendo, mas só faz um ano e não estava estudando isso, então são impressões, eu posso errar totalmente, mas eu tenho a impressão do compartimento muito maior aqui do que lá, onde as pessoas se ajudam mais. Tem essa coisa de conhecer uma pessoa para conseguir um emprego, mas nos países, né? Mas acho lá tem das classes da elite essa impressão que para conviver tem que ajudar. Tem a relação também com o dinheiro, tem que espalhar dinheiro, não tanto, né? Mas um pouco para conseguir dinheiro. Então isso ajuda também a lubrificar as relações sociais com o dinheiro. Então, aqui eu comecei, eu trouxe assuntos de Jakarta, que eu tinha em Jakarta, sobre a noite, sobre a polícia, sobre o controle da população, eu trouxe aqui os meus interesses. O problema, acho, é que o contexto de lá com o contexto daqui, e de história, político, social, as relações sociais, vou dizer, mas tenho medo de dizer isso, que tem nada a ver com aqui. Então, com isso, não estou acreditando muito nas comparações. Então, vou apresentar dois casos, apresentei já um, mas o segundo caso é também um caso de relações entre a população e o governo, visto pelo ponto de vista dos lugares de lazer das classes operárias e de imigrantes nos bairros pericentrais de São Paulo. Eu tentei ver isso pelo ponto de vista da polícia e dos arquivos da polícia nos anos 20 e 30. Então, por que os anos 20 e 30? Porque uma período, eu já falei que eu tinha que pesquisar na primeira parte do século XX. Tem essa razão. Mas não é só isso. É um período bem interessante para várias vezes. É um período de intensa transformação. Tem dois períodos políticos no Brasil, a República Velha e o início do governo de Vargas. Mas não estou estudando o início do Estado Novo, mas não nem tanto. Em São Paulo era também um período de intensa metropolização, com a população em 20, que passou de 579 mil habitantes para 1.326.000 em 40, mais que dobrou. Então, tentei ver também as transformações da cidade em relação a isso. Tem também a modernização física, com os telefones, com os carros, passamos dos cavalos dos carros, assim, e das estruturas que eu analiso também com esse assunto, com a polícia. Então, para ver isso, eu usei os arquivos da polícia que tinha, mas não tinha muitos, esse era o problema. Tem os relatórios de algumas circuncepções para algum semestre de 25, e daí vou ter para o segundo semestre de 34 outra circunscrição.
Então tinha que fazer cruzamentos assim, e por isso que eu estou estudando um bairro, mas uma região. E daí tentei ler também os relatórios, os atos, os BOs da polícia, os circulares, as portarias de ordens, assim, e também os lançamentos, os estabelecimentos que tem no arquivo municipal essa vez, todo outro estava no arquivo do Estado. Tentei também ir para o arquivo da Polícia Militar, até usei a lei para o acesso à informação, 2011. O Brasil é maravilhoso para isso, porque o estrangeiro pode usar também essa lei. Mas não consegui. E completei tudo isso com artigos de jornais. Na época, os jornais que eu li era a Gazeta, principalmente, o Diário Nacional e o Correio de São Paulo. Então, vamos começar. Em 1929, São Paulo contava mais de 7.000 bares na cidade, com uma população de 600 mil. Um jornal, o Diário Nacional, titulava, nessa época, mais bares que escolas. Esses se espalhavam toda a cidade. Entre os lugares mais frequentemente mencionados pelos jornais, aparecem diversos. As ruas, vocês conhecem a geografia, mapa de São Paulo, né? Então, agora virei historiador, então não vai ter mapas, não. Não fiz. Então, até as ruas do Triângulo, do Novo Centro, onde eles se misturam com a vida noturna mais visível da elite, inclusive, esse que não estudei, porque já foi bem estudado, a prostituição, os lugares da Boêmia, a relação com o movimento modernista, tem muitos estudos super bem feitos. Daí tem outros lugares como as estações, sobretudo a Estação da Luz, que nós vemos isso descrita pelos jornais como uma espécie de corte dos milagres, com prostituição e botequins. E existiam ainda novos bairros na época, ainda sem controle efetivo da polícia, como Pinheiros, e os bairros operários, como Braço Moca, onde eles conheceram um forte crescimento. Então, 1915, não é a minha pesquisa, é a pesquisa de Felipe Arturo Dorreis, um historiador que estudou o Brás. Ele fez essa mapa, vou comentar daqui a pouco, mas ele contava em 1915 34 botequins e bilhares do distrito do Brás. 12 anos mais tarde, em 27, os registros municipais contavam 72 licenças especiais de funcionamento noturno nesse mesmo lugar, no mesmo distrito. No distrito vizinho da Moca, tinha já 30 estabelecimentos, botequins, autorizados a abrir à noite. E daqui podemos ver que o rápido crescimento urbano fez o mesmo distrito duplicar esse número de estabelecimentos em 12 anos, que trouxe problemas de controle, de vigilância, de uma atividade em franca expansão. Então, o que podemos ver, os temas? Vocês que teriam que dizer, mas não tenho muito tempo nisso. Então, podemos ver em contraponto as questões super importantes da época do higienismo. Falta do ar, está cheio, tem barulho, meio feio. É uma corte dos milagres, tem promiscuidade, mas também se observa a constituição de sociabilidades entre homens, mulheres, trabalhadores, até policiais e outros funcionários que estão descritos aqui. E pode-se ver também a ação policial e a pressão exercida sobre os fregueses, sobre os clientes. Então, os temas abordados quanto aos botequins variavam durante o período. Tinha vários debates sobre as horas de encerramento desses estabelecimentos,
abertos geralmente 24 horas por dia. Era uma questão recorrente durante o período inteiro. Tinha também a questão dos perigos do álcool e do alcoolismo, como a questão da necessidade ou não de proibir o álcool, como foi feito nos Estados Unidos na época. Tinha também a presença de menores estabelecimentos devidamente servidos com a cumplicidade dos donos dos botecos. Tinha as questões dos jogos ilegais. Aqui podemos ver... Podemos ver jogadores entrando no carro de presos do bar. Aqui era um assassinato num botequim do centro. E aqui a questão das garçonetes e das mulheres, porque elas eram vistas como recrutadas apenas para seduzir o cliente. E a consequência disso é que elas acabavam ocupando os empregos dos homens. Você pode imaginar o escândalo disso. Então, em relação a isso, a solução encontrada em 1931 foi de proibir as mulheres de trabalhar em botequins entre as 7 da noite e as 6 da manhã, para permitir que os homens também estivessem em trabalho. Em 29 havia mais ou menos 600 garçonetes. Mas tinha essa medida, mas não encontra fontes que podem confirmar que foi aplicado mesmo. Então, por além de um discurso óbvio de controle higienista da força de trabalho, esses relatos mostram como esses locais de consumo se constituíram e como se tornaram símbolos de depravação e de crime, sobretudo em relação à própria noite, em especial ao consumo do álcool. O que é importante de ver aqui é que não é o consumo de álcool que está mal visto, mas o que é mais mal visto é o consumo de álcool do trabalhador, dos pobres e dos estabelecimentos deles, os botequins. E por isso, nessa mapa, o que é interessante aqui é mostrar para a Arturo dos Reis, mostra em 15 as relações entre os lugares de bebidas e as fábricas do Brás. Então, eles mostram a diferença entre os bares que estavam mais espalhados aqui em laranja na Avenida Celso Garcia, e Rangel Pestana, acho, também, que os bares eram lugares para elite em relação direta com o centro, com a linha de bonde, e os botequins que eram mais espalhados nas ruas, na vizinhança das fábricas. Então, em relação estreita com o trabalho. Então, tinha todos esses discursos sobre os botequins. De um lado, o governo, os falatórios, estavam mostrando que os botequins eram lugares de vadios, de vadiagem de pessoas que não querem trabalhar. E nos relatórios tinha essa relação frequente entre a criminalidade e os botequins, em relação à vadiagem. E aqui os criminosos que são todos nos botequins. Então aqui tenho dois relatórios de polícia. Vou só ler o segundo. O indivíduo GRC italiano com 35 anos de idade, dizendo-se barbeiro, inventando residência no Rio de Janeiro, é um refinado vadio. É pena, por ser um rapaz forte, cheio de vida, e se pusesse ao serviço proveitoso à sua musculatura, muito teria a lucrar o trabalho. Mas não o quer. Prefere dar pernas pelas ruas, embriagar-se nos botequins, promover desordens e assim vai levando a vida. Então,
aqui ambos indivíduos são considerados vagabundos, mesmo que eles tenham um emprego, o que os relatórios negam, com certeza. As observações sobre a boa constituição física do segundo vêm reforçar seu crime, porque falta a força do trabalho da época e a economia produtiva da cidade. Então, o álcool e seus lugares de consumo estão assim ligados à vadiagem e são localizados nos lugares considerados não produtivos. Então, hoje poderia desenvolver as considerações sobre a marginalização que tinha esses propostos das atividades de lazer das classes trabalhadoras, mas com certeza, com exceção dessas atividades conduzidas por instituições socialmente reconhecidas. Estou pensando nas paróquias e nos clubes de futebol. Essas tudo bem, mas as outras não. Mas com isso, mesmo assim, subsistia uma certa ambivalência em relação aos botequins. Eram fatores de depravação, mas ainda eram uma fonte de renda para a indústria de bebidas, em primeiro lugar, e nós vemos a época inteira uma luta contra as cachaças de alambique. Por que tem essa luta? Porque é mal para a saúde, mas também não tem dinheiro, não tem impostos desses apoios, e também podemos ver com o discurso sobre os horários de funcionamento, e os donos dos estabelecimentos denunciavam essas medidas de fechar à noite, de ter licença, com outro imposto para eles. Então era também uma fonte de renda. Mas a vigilância, nós vemos assim que nesses botequins tem uma certa ambivalência. Mas no meio do controle desses lugares da cidade à noite, tinha também uma ambivalência. Se vê com a polícia. Então a polícia de São Paulo começou a se modernizar no início do século XX, em 1905. Vocês conhecem a história da polícia de São Paulo? Então, começou. Antigamente, os chefes eram uma coisa de elite, nos anos 30, na verdade. Os outros foram recrutados de uma maneira mais sistematizada. Então, em 1905, ela foi estruturada e profissionalizada, virou uma profissão. Em 24, foram criadas 7 novas delegacias em São Paulo, incluindo as de costumes e da ordem política e social, que viram super importante no Estado Novo. Em 26, a Guarda Civil foi criada no Estado para enfrentar as escassez de policiais, mas era também logo após a insurreição de 24, era um outro órgão de controle fora da polícia. Então tinha essa questão de controle político e da cidade, ambos. Mas na década de 30, tinha a criação de 2 novos órgãos, que foi importante. A Guarda Noturna, fundada em 34, e em 35, a Rádio Patrulha. Então, vou falar da Rádio Patrulha. Ela era uma tentativa de organizar a polícia na frente do crescimento da metrópole, porque tinha novos bairros, um espalhamento muito maior, com também poucos policiais. Então, eles não recrutavam uma força própria, mas mobilizaram policiais de diversos órgãos, inclusive da Guarda Civil, e fizeram rodas à noite de carro. Então, era a primeira, em São Paulo, era uma força policial moderna com carros, rádios, usando telefones, públicos ou privados também, às vezes.
Mas aqui podemos já ver um tipo de titubeação, porque foi criada para enfrentar os problemas de controle policial, mas sem recursos humanos próprios. Então, podemos analisar isso dessa forma. A guarda noturna era mais uma tentativa interessante para organizar o controle da cidade à noite. Ela era sob o controle e a responsabilidade do governo, do Gabinete da Segurança Pública, que assegurou o seu recrutamento e acompanhamento, mas o financiamento era privado, vinha dos bairros. Em 1939, por exemplo, menos de 30% do orçamento dela, do orçamento operacional, provinha do Estado e mais de 70% dos bairros. Ela funcionava de 9h30 da noite até 6 da manhã, com prerrogativas parecidas com a Guarda Civil, de vigilância, devolver os criminosos para a polícia mesma, essas coisas. Mas eu estava com vontade de fazer uma mapa, mapear esses bairros, mas ainda estou procurando os dados de orçamento para saber quais bairros pagavam e quais não. Mas a interface que tivemos na época já era um parcenário público-privado, apresentava ambiguidade. Ela em ambivalências. E por isso vou ler uma carta do chefe da Guarda Noturna à chefe da polícia contando de um evento, de uma briga que tinha entre a Guarda Civil e a Guarda Noturna. Entre aspas. Os guardas noturnos não eram nada e viviam das migalhas de povo, e que só eles, guardas civis, eram autoridades. Então, esse trecho é o certo dessa briga e do que eles falaram. E podemos já ver as rivalidades entre as diferentes corporações policiais em atividades e as representações que tais corporações faziam umas das outras. Os guardas civis prendiam guardas noturnos em lugares de venda de bebidas, eram proibidos para eles todos, e os guardas noturnos faziam o mesmo com os guardas civis, então tinha essa briga. Até os jornais pareciam esses guardas os botequins. Tinha também tensões entre esses guardas noturnos com as seguranças privadas dos bairros. E tem muitos relatórios do governo do estado da época lembrando que os guardas noturnos eram os guardas oficiais. Tinha esses mesmos problemas com as radiopatrulha. Nesse relatório de 37 tem alguns pontos interessantes. Aqui, a seção da radiopatrulha, apesar de todas as dificuldades com que deparou para a organização da parte patrulha, propriamente dita, da heterogeneidade e qualidade dos elementos que foi forçada a receber, na falta de pessoal próprio para isso, apesar da antipatia gratuita com quem foi recebida e, por que não dizer, por elementos da própria polícia, apresentou no mesmo período de 8 meses e 20 dias a elevadíssima cifra de 2.185 ocorrências atendidas, tendo efetuado 1.537 detenções. Então, o que é interessante desse arquivo é de ver essas tensões que tinha entre os órgãos de polícia, os problemas de legitimidade, e como eles usam desses relatórios para justificar a utilidade dele, pelas estatísticas. Então, criadas para ajudar uma das outras,
e para compensar as deficiências mútuas, as diferentes corporações acabam entrando em concorrência direta entre si. Além da falta de qualidade do pessoal, tinha outras pessoas. Eles haviam ainda a reputação de corrupção. Então, primeiro, a delegacia vadiagem. Na época, quando a sua carteira de trabalho não era assinada, você podia ser preso para vadiagem se você não davasse uma propina. Essa era a reputação dessa delegacia. Mas essas práticas foram resumidas aqui no mesmo relatório da Rádio Patrulha. Por último, atacam as garnições de patrulhamento, como frequentadores das tascas e botequins de novo, papões das crianças, perseguidores de namorados por falta de outros serviços, achacadores, etc. Então, se essas acusações, essas críticas aparecem nos ficheiros oficialmente, a Rádio Patrulha responde a estas acusações afirmando que faz uso das pessoas que foram atribuídas o que vemos e que não é responsável pelos seus nascimentos. Para as presenças das tascas e botequins, eles falam que é por falta de equipamentos, de telefone. É por isso que eles entram nos botequins para fazer telefonemas. Então, durante o período das décadas de 20 e 30, estou concluindo, desculpe, eu fui super rápido, esqueci muitos pontos, mas só para apresentar a pesquisa que eu estou fazendo. Então, o que é interessante é que, apesar da sucessão de diferentes regimes políticos, poucas mudanças aparecem no campo. As principais datas relacionadas a essas políticas foram 24, com a criação das delegacias e a especialização da polícia, a criação da Guarda Civil 2 anos depois, e depois de 37, com o estabelecimento do Estado Novo, mas esse começa a se ver nos arquivos no final do meu período, quando nos relatórios de 39, só começa aqui, que tem relatórios de guardas que estão apreendindo, pessoas que estão falando de política. Mas só neste momento. Antes não apareceu. São brigas por causas diversas. Então, a evolução da vigilância noturna urbana mostra assim a relação entre o mundo das ruas e a polícia. Esses guardas, assim como a ação policial, estão em interface de duas esferas que se redefinem constantemente uma em relação à outra, onde da rua para o lar o privado se torna público e vice-versa. Por que estou dizendo isso? Porque, por exemplo, para prender alcoólatras, eles até aprenderam pessoas até nas casas, até os botequins também para alcoolismo. E também os guardas civis e noturnas eram também uma população a disciplinar. E por isso tenho os dados de 36, onde tinha 377 guardas que foram excluídos da guarda noturna própria por causa de disciplina, e só ficaram 400 e tal. Policiais, então mais de até 40% que foi excluído por causas disciplinares. Então, podemos ver essa disciplina, não posso falar mais, obrigado, da população até dentro dos órgãos de controle. Isso é super interessante para entender como funciona o dia a dia dos órgãos de controle oficial. É isso que eu queria dizer. Obrigado.
Então, o meu propósito geral é de ver como a cidade está se construindo de forma informal. O reverso da cidade é assim. Isso é o propósito geral em Jakarta até aqui. Por isso que estou estudando os fantasmas também em Jakarta. Porque é um reverso, o outro reverso da cidade. E daí temos esses, nos estudos urbanos, na geografia, sociologia e antropologia um pouco menos, mas temos essa tendência de ver as leis, as coisas formais, e de pensar que a cidade se faz assim. E estou vendo isso, estou tentando ver o papel das outras coisas informais até dentro dos organismos. E como tudo isso se impacta no controle dos territórios. E não só um problema de organização, mas como essa organização impacta, sou geógrafo, né? Então tem esse lado espacial da cidade, dos bairros, dos territórios, como todos esses processos estão construindo essa realidade que estamos vendo no campo. Então, no caso de São Paulo aqui, tentei ver as sociabilidades nesses botequins, porque ainda não tem muitos estudos sobre essa questão em São Paulo. No Rio tem um livro maravilhoso de Sidney Chalub. Em São Paulo, com a história diferente de controle de polícia, assim, tem relações diferentes. E daí estou tentando ver como as transformações da cidade podem se ver desse lugar só, dos botequins. E daí desse controle eu vou para a Guaratuba. Agora estou vendo mais questões de segurança, com interesse. Por que esse interesse para a guarda noturna? Porque é um exemplo antigo de partilhar privado-público, desde os anos 30. E estamos todos pensando que vem dos anos 80, assim. Então, como na época se desenvolveu e queria ver quais tipos de desigualdades está criando dentro dos bairros, mas isso não consegui, ainda não. Obrigado.